Oi, tudo bom? Hoje eu começo o nosso vídeo com uma pergunta para você. Você imaginou a maior fábrica que você conhece, onde cada setor dessa fábrica é altamente competente, faz exatamente tudo o que precisa ser feito? Tem a melhor matéria-prima, gera excelentes produtos, tem uma linha de produção super afinada, consegue ter um bom sistema de armazenamento, consegue ter setores de vendas que vendem bastante, e é um setor de entregas que também é capaz de fazer algumas boas entregas por aí. Mas imagina se essa fábrica não tivesse um bom gerente. Um gerente que vai ser capaz de ter um olhar de cima sabendo quando é que tem alguma questão da matéria-prima que precisa ser vista, quando os sistemas de armazenamento estão muito cheios, quando é que a gente precisa juntar alguma informação que a gente já conhece nesse sistema de armazenamento e promover uma venda maior de alguma outra coisa. Imagina o que seria uma fábrica desse tamanho sem um bom gerenciamento, sem um bom gerente para poder coordenar tudo isso. Bem, é isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar de um sistema cognitivo que é o nosso grande gerenciador cerebral. Ele é o executivo do nosso funcionamento cerebral. São as chamadas funções executivas. Vamos lá? E se você ainda não conhece a gente, eu sou Daniele Rossini, eu sou uma psicóloga, uma neuropsicóloga, que estuda essa área da neurociências junto com aspectos da psicologia. E sou realmente apaixonada por isso. Há 15 anos eu trabalho com isso, sou aficionada, desenvolvo pesquisas, tenho o meu mestrado na área de neurociências e mergulho nisso de corpo e alma. Mas eu vi tudo isso ser revisto e transformado de forma muito positiva quando eu me tornei mãe. Eu sou mãe da super naná. Em 2012 minha vida se transformou com a chegada da minha filha. E eu, que já tinha uma preocupação de colocar na prática e fazer coisas práticas com tudo aquilo que eu já conhecia, senti necessidade de fazer isso se transformar ainda mais, e veio o Bom pra Cuca. O Bom pra Cuca é um projeto que a gente busca empoderar as pessoas que são gente grande para cuidar dos pequenos. A gente, porque sou eu e a pedagoga Valéria Ramalho. A gente trabalha junto nos conteúdos aqui do Bom pra Cuca para poder desenvolver coisas que promovam trocas, promovam reflexões para a gente aqui dentro, nesse sentido. Então vamos lá, vamos falar dessas chamadas funções executivas. Essas funções executivas, que são os executivos, os grandes gerenciadores do nosso sistema cerebral, elas estão simplesmente na crista da onda. Todo mundo que gosta de neurociências tem uma pitadinha de função executiva e isso não é à toa. Todo mundo busca entender, saber como é que elas funcionam e qual é a influência delas no dia a dia de uma forma geral. E quando a gente está falando isso nos pequenos, aí a gente levanta uma série de questões. Uma das primeiras questões é que a gente tem que entender que as funções executivas, elas são aprendidas, isso mesmo. A gente tem um sistema biológico, a nossa estrutura, a nossa arquitetura cerebral, que ela está lá montada. A gente tem um grande arquiteto biológico que já deixa mais ou menos a estrutura pronta para a gente. Mas a maneira como essa estrutura vai se desenvolver, quais são os acabamentos que a gente vai colocar, como é a decoração que a gente vai fazer nessa nossa casa cerebral, depende e muito da vivência, das estimulações, daquilo que a gente vai percebendo, sentindo, vivendo no dia a dia. As portas de entrada para o desenvolvimento emocional vão passar por portas de entrada dos sistemas mais racionais, onde a gente tem aí os estímulos, a maneira como a gente aprende, como a gente percebe. Vão passar também por uma série de estimulações emocionais, a forma como a gente se vincula, a forma como a gente lida com as emoções. E, obviamente, vão passar por uma série de aspectos relacionais, a maneira como o ambiente, a gente se relaciona com as pessoas, como as pessoas processam, devolvem pra gente, como a gente vai entendendo as regras, as normas nos ambientes que a gente vive. É assim que desenvolve o nosso funcionamento de uma forma geral, para a gente poder chegar lá no final da história, no final desse percurso do desenvolvimento cerebral, que é lá perto de uns 20 e poucos anos de idade, com esse sistema redondinho e pronto para poder, galgar, crescer cada vez mais e mais e mais. Mas até lá, até esse processo acontecer, uma das grandes responsáveis e uma dos carros-chefes que vai puxando
todo esse desenvolvimento cognitivo é o desenvolvimento das funções executivas. Essas chamadas funções executivas, para que elas possam gerenciar os nossos sistemas, elas precisam ter grandes sistemas onde na verdade elas coordenam, gerenciam, organizam. E essa é uma das propostas de uma das teóricas que fala um pouco de função executiva. Acho que uma teoria bastante bacana é da Muriel Lesak. Ela defende que a função executiva é um sistema linear, uma coisa puxa a outra. Assim, olha, a gente tem uma vontade, eu tenho alguma coisa que me gera interesse, que me gera motivação. Essa motivação, é claro que às vezes pode ser uma motivação que vem de dentro, é minha, é própria, mas às vezes é uma motivação para não levar uma bronca de alguma forma. É uma motivação para que eu possa, assim, é uma motivação, eu faço isso porque eu quero isso como consequência, é uma motivação, combinado? E desses tipos diferentes. A partir do momento que eu estou motivado, um passo seguinte é eu começar a pensar, me organizar. Pera, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer para poder alcançar aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, que eu tenho vontade? Então eu começo a planejar. Esse seria um segundo passo. A partir do momento em que eu planejo, eu tenho que colocar a mão na massa, eu tenho que partir para a ação. Então eu tenho uma ideia e essa ideia tem que virar uma ação, porque senão ela fica só no campo da ideia, ela perde a capacidade de ser executada. Eu executo, eu faço, e a partir do momento que eu faço, eu avalio aquilo que eu fiz. Eu fico auto-monitorando, tá certo, tá me encaminhando para onde eu quero, não tá? Para poder alimentar de novo a minha motivação. Então nesse sistema linear a gente fica nesse ciclo, motivado, planejando, agindo e avaliando, auto-monitorando o que a gente está fazendo. Isso é aprendido, não é verdade? Então a gente vai ensinando isso para os pequenos. Eles, por meio dessas capacidades de estimulações que o meio fornece, dos afetos, da qualidade dos afetos que são estabelecidos e dessas relações interpessoais, o meio dando o tom, assim, olha, isso pode, isso não pode, vão desenvolvendo capacidades como autocontrole, capacidades como uma boa capacidade de organização, uma capacidade de poder planejar aquilo que eles querem fazer de alguma forma, uma capacidade de se manterem atentos, concentrados e articulando mentalmente algumas informações. Né? E capacidades onde eles também possam flexibilizar. Poxa, não está dando para fazer desse jeito, mesmo que eu me frustre um pouquinho, eu tenho que aprender a lidar com essas questões da frustração para poder fazer de outro jeito. Pensando um pouco dessas habilidades, pensando um pouco dessas coisas, a gente começa a falar dessas capacidades como funções executivas. E as crianças, elas não têm a capacidade de fazer isso autonomamente, independente do meio orientando elas. Então eu ensino uma criança a segurar um pouco da frustração, a gente ensina uma criança a se controlar um pouco mais, a gente ajuda as crianças a criarem sistemas de organização. Olha, as coisas têm que ter um começo, um meio e um fim. Você tira, brinca, guarda. Né? Assim, as coisas, olha, a gente tem um tempo, eles têm que ter uma percepção do tempo para poderem se organizar ao longo de um determinado tempo. Dá para perceber o quanto essa evolução dessas funções executivas, dessa capacidade de gerenciamento, precise muito da assistência de um adulto, precise muito da assistência do meio para poder acontecer, e dá para perceber que eles não vão chegar nesse supercargo de gerente do nada. Eles têm que ir passando por vários processos e consolidando os vários elementos dessa fábrica cerebral para esse gerenciamento poder acontecer. Porque com esse gerenciamento, quando as outras habilidades estão preservadas, esse gerenciamento permite que a gente tenha uma performance eficiente no dia a dia. Porque mesmo que a gente tenha as outras habilidades bacanas, ok, eu presto atenção, eu aprendo, eu memorizo, se eu não tiver quem dá o tom, quem gerencia isso, poxa, a chance às vezes de eu não ter um efeito produtivo no final cai por terra. Poxa, mas isso é fácil? Não, isso não é fácil, isso é um exercício diário. E existem alguns estilos cognitivos, que às vezes pode ser mais para um lado, às vezes pode ser mais para o outro, mas a ideia é que esses estilos, mesmo quando um pouco diferentes, sejam funcionais, sejam capazes de ajustar os pequenos e os gente grande para poderem funcionar de maneira habilidosa no meio que o cerca. Quando a gente começa a perceber que apesar das investidas que a gente faz no desenvolvimento, essas habilidades não estão se apresentando como a gente esperava, a gente precisa levantar algumas antenas. O Bom pra Cuca é um projeto que está voltado para o desenvolvimento da estimulação para a promoção dessa saúde cognitiva mental. Mas de fato há um grupo de crianças que tem dificuldade de desenvolverem isso, apesar de uma série de propostas, de uma série de estimulações que são capazes de oferecer.
E se a gente começar a perceber isso logo no começo da história? Será que eu não vou criar crianças que têm a sensação de que elas são capazes de administrar as suas adversidades? Que elas são capazes de gerenciar as suas competências porque elas estão aprendendo quais são outras estratégias que podem ajudá-las a manejar, a driblar? Ou será que às vezes elas precisam de alguma forma que otimize, que permitam elas a virem a conseguir essa capacidade de serem mais gerentes e mais próprias? Se a gente percebe isso lá no começo, a gente estrutura isso melhor lá no comecinho dessa história e a gente faz com que essas crianças evoluam sem maiores marcas, sem maiores impactos no desenvolvimento na escola, no desenvolvimento social, no desenvolvimento afetivo e emocional. São crianças que vão conseguir se sentir mais seguras, são crianças que vão conseguir entender que às vezes elas têm que segurar mais do que outras crianças a vontade delas de falar, de fazer alguma coisa, ou de ter algum agito, digamos assim. São crianças que vão conseguir entender como que elas administram no dia a dia, como é que elas conseguem, qual que é o truque que elas podem usar para prestar mais atenção e coisas do gênero. Então, quando a gente começa a pensar dessa maneira, a gente começa a considerar que talvez quando a gente percebe que está funcionando diferente, a gente precisa de uma maior atenção. E essa atenção é um olhar especializado, não são palpites. Esse olhar especializado precisa de um especialista, pessoas que entendam sobre isso, para saírem os estigmas, para saírem aquelas noções de crianças que não conseguem, que são bagunceiras, que são traquinas. Não, são crianças que precisam ser bem monitoradas, bem trabalhadas nesse sentido. E aí que surge o MAPA. O MAPA é um estudo desenvolvido pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, que tem uma proposta de fazer uma intervenção precoce. Quanto mais cedo você entrar nessa história, mais diferença pode fazer na história da vida dessas crianças. Então é por isso que aqui no Bom Pra Cuca a gente abriu esse espaço para falar do desenvolvimento, mas do desenvolvimento atípico, porque a gente vai fazer uma live com o MAPA para poder considerar essas coisas de uma forma geral. Então vem, coloca aqui, veja esse vídeo, deixa seus comentários, traga suas perguntas. A gente vai trabalhar em cima das perguntas que forem trazidas, a gente vai questionar o que é esperado, o que não é esperado para esses especialistas do MAPA, para que a gente possa elucidar, trazer. O MAPA está precisando de crianças para o seu estudo e nessa parceria MAPA Bom Pra Cuca, o MAPA ajuda a gente a pensar, ajuda a gente a fazer vocês entenderem mais a respeito disso e o Bom Pra Cuca ajuda a divulgar essa proposta, esse objetivo do MAPA, que é tratar essas crianças. Então vamos nessa, vamos juntos e vocês não deixem de marcar quem vocês acham que é bacana saber um pouco mais disso, quem vocês acham que precisa de algum tipo de assistência para que a gente possa cursar junto por aqui. Combinado? Te vejo pelo Bom Pra Cuca, te vejo nessas nossas trocas Bom Pra Cuca. Até a próxima. Até!